Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast Cristianismo Inteligente. Nós somos gratos a Deus por este espaço e por este projeto que Ele colocou em nossas mãos. Despertou em nós o desejo de realizar este trabalho e nós temos já visto os frutos que têm sido para a glória de Deus. E nós estamos no mês do nosso aniversário, de um ano, né? E neste mês de aniversário já tivemos algumas presenças ilustres aqui, como a do pastor vice-presidente da nossa igreja, o pastor Arimaldo Fernandes. Foi uma conversa bastante agradável e que mostrou a sua trajetória. Tivemos também a presença do pastor presidente da EADERN, da nossa igreja, o pastor Martim Alves, que também foi uma conversa muito edificante, em que a sua trajetória ministerial foi ali colocada, desde a sua conversão, passando pela sua chamada para a obra de Deus do pastoreio. E nós também já tivemos ao longo de todos esses episódios, tanto os pastores, que foram os nossos convidados, como vários professores da área de teologia, da área das ciências da religião, da filosofia. E também tivemos a participação de muitos missionários que passaram por aqui, missionários regionais, missionários transculturais. Então, o nosso canal ele já está bem recheado com conteúdo importante para a edificação da Igreja do Senhor. E hoje nós estamos recebendo também um convidado ilustre, que é um dos pastores que tem uma longa história na nossa igreja, que é o pastor Abner Alves de Souza. A paz do Senhor, pastor Abner. A paz do Senhor, professor Cláudio Ananias. Seja bem-vindo ao nosso espaço, né? Para mim é um prazer, irmão. Privilégio imenso estar participando desse momento, desse podcast. Pronto, pastor Abner, eu vou fazer uma breve apresentação sua para depois a gente entrar na nossa conversa. E aqui vamos passar pela sua vida, né? Amém. Desde a infância até a sua atuação hoje no ministério. E o pastor Abner, ele é o supervisor do campo eclesiástico de São Gonçalo do Amarante. A gente chama campo, né? Campo, é verdade. Campo eclesiástico. Na cidade de São Gonçalo, que é aqui vizinho, né? A cidade de Natal, está na Grande Natal. E ele tem formação em teologia também, começado na nossa Esteadeb, né? E terminado em uma outra instituição, a Faetel. Também eu quero saber essa história aí. Ele é casado com a irmã Maria Dalva Alves de Souza e é pai de Fabner, Viviane e Vanessa. E esses 3 filhos deram 6 netinhos a ele. Isso. Né? 2 de cada filho. E, além disso, o pastor Abner ele já tem aí 40 anos de pastorado, é isso mesmo? É verdade, 40 anos. Pronto. Pastor, eu queria começar, a gente diz começar do começo, né? Vamos falar da sua infância. O senhor é daqui mesmo, da cidade de Natal? De Natal. Nascido e criado em Natal. A minha família, a família dos meus pais, o meu pai, a família dele é no município de Nísia, Floresta, e a família da minha mãe é do município de São Rafael, região ali do Médio Oeste, né? Sim. Ali no começo já. É aquela cidade que foi inundada, né? Para uma... Isso, justamente. Fizeram uma outra cidade. Uma nova cidade, é porque a barragem Armando Ribeiro Filho tomou conta de toda aquela região ali, né? Sim. Da antiga São Rafael, né? Uhum. Antiga São Rafael e muitas outras cidades ao redor ali, na época da barragem, foi totalmente tomada pelas águas. Sim. E é de qual região aqui da cidade?
Meu bairro foi o bairro que eu nasci, de Sépter Rosado, que antigamente era chamado Carrasco, né? Sim, que ainda hoje tem a feira com ainda esse tem nome, a Feira do Carrasco, porque a feira ela começou no lugar onde era a antiga Lagoa do Carrasco. Era uma grande lagoa, como uma lagoa seca. Se tornou também um bairro, né? Lagoa Seca, e era a Lagoa do Carrasco, e tornou-se um grande bairro, né? Depois deram o nome de Sépter Rosado. Mas o senhor chegou a ser membro da Assembleia de Deus de lá, de Sépter Rosado? Nascido e criado lá. Mas olha, a gente conversando com o pastor Arimaldo, e nós falamos que tiveram grandes nomes, né, na nossa igreja que passaram por lá. Poderíamos citar vários, viu? A gente citou alguns lá. Pois é, que saíram da congregação de Sépter Rosado. A gente citou o pastor Francisco Raimundo. Isso. Pastor Jacome, que José II da Rocha. Sim, pastor José II. Salatiel Simplício. Tiveram muitos obreiros que saíram dali, de Sépter Rosado. Sépter Rosado foi um celeiro, viu, de obreiros, né? Então quer dizer que o senhor era de lá? De lá. Nascido e criado na primeira congregação que, antes de ser construído o que é hoje a Igreja Polo de Sépter Rosado, nós tínhamos a congregação ali na Bernardo Vieira, de frente mesmo à Avenida 7, na antiga, que é hoje Nevaldo Rocha, né? Sim. A antiga Bernardo Vieira, era a congregação de Sépter Rosado ali numa residência. Nós começamos lá nessa residência. E o pastor José Cabral foi o construtor da grande igreja lá de Sépter Rosado, aí nós nos transferimos para lá. Sim. Eu era criança nesse tempo, né? Tinha 6, 7 anos quando a congregação de Sépter Rosado foi construída. Eu comentei com o pastor Arimaldo que ela tinha uma característica que era o púlpito diferente. O púlpito, né? Diferente. Porque o coral ficava atrás do púlpito, na parte alta, ficava o coral que ele chamava Emanuel, e o conjunto Novas Jerusalém. A parte de trás. Tem uma escadaria subindo pelas laterais. Isso. Aí depois fizeram uma reforma e tiraram aquele acesso que tinha. Mas eu cheguei a alcançar esse modelo em algumas visitas, né, que eu fiz. Era a única congregação de Natal que tinha aquele modelo, era. E na parte inferior tinha 2 saídas laterais de portas que era os departamentos da igreja. Sim. Na parte, no SOT, no subsolo, né, que eles chamavam. Entrava pela lateral. Pronto. Era bem diferente mesmo. O senhor acompanhou também, ou já estava no campo, na época em que haviam aqueles congressos muito famosos de mocidade, né? Muito, participei muito daqueles congressos. Tanto em Natal quanto em Parnamirim, porque havia 2 grandes congressos em Natal. Era, acho que no Rio Grande do Norte, era Natal, e que já era tradição, e Parnamirim. Parnamirim chegou um momento que ele realizou congressos assim, quase que sem interrupção. Todos os anos havia congresso. E vinham aqueles pastores que na época estavam bem destacados. E estavam no auge mesmo. Era pastor Napoleão Falcão. Pastor Idecaso Takayama. Eu me recordo. Pastor Goiânia, porque eu esqueci agora o nome dele. Que, inclusive nós Gilmar Santos. Isso. Gilmar Santos. Gilvan Rodrigues, que era de Campina Grande. Campina Grande. Muitos pregadores. Pronto. Inclusive, um dos pregadores nossos da época era o pastor Jesuí Lisboa Barreto. Sim, um grande pregador também. Depois que junto com o pastor Francisco Raimundo. Com o pastor Francisco Raimundo. Foi da mesma época. Nós tínhamos aqui alguns pregadores bem, assim, que eram bem requisitados, sabe? Isso. Pois eu fico... Sempre que fala de Sépter Rosado, eu me lembro dos congressos. Porque eu saía daqui da Zona Norte e ia para lá. Justamente. Com uma turma, né? A juventude se reunia e a gente ia.
participar daqueles trabalhos. Grandes congressos aconteceram ali. Foram épocas que marcaram mesmo a vida da igreja e da juventude, principalmente, né? Isso. Porque era uma juventude naquela época muito envolvida, sabe? Muito envolvida na obra. Por isso que eu acredito, um trabalho como esse que você está realizando aqui, do Cristianismo Inteligente, ele resgata essas memórias que estão esquecidas do que Deus fez na vida da igreja usando a mocidade daquele tempo. E de lá Deus tirou muitos obreiros, irmão. Muitos obreiros. Muita gente que hoje está no campo, nas missões, justamente, ou até mesmo aqui na capital, envolvidos em alguma liderança. Na obra. Aí quando você vai ver, fui de Séptimo Rosado. É interessante. Hoje eu estou dirigindo uma igreja, como a de São Gonçalo, que existem muitos irmãos que eu reconheci, assim, não conhecia, mas depois do contato pessoal, são de Serra Rosado, origem de lá. Quer dizer, se espalhou pelo estado, muita gente que congregou em Serra Rosado, que participou daquele período. Uma escola dominical muito abençoada de Serra Rosado, tinha uma escola dominical, assim, das maiores de Natal, assim, porque havia ali um grupo de irmãos muito dedicado no ensino, sabe? Graças a Deus por isso. Eu poderia citar alguns nomes como o irmão Silvestre, Ranulfo, que era um fuzileiro naval, ele era fuzileiro, os dois eram fuzileiros navais e os dois foram líderes de jovens na nossa igreja. Hoje, o irmão Ranulfo eu não conheço, há muito tempo que eu não tenho notícia, mas o irmão Silvestre, sei que ele é um pastor no Rio de Janeiro. Bem, Deus tenha abençoado ele. No caso, tem algum episódio marcante assim na sua infância que o senhor se recorda, que ficou guardado? A coisa que mais marcou a minha vida, a minha infância, foi assim, o incentivo que eu recebi da minha mãe pela escola dominical. Aquilo marcou a minha vida assim, e me trouxe muitas lições. Eu sempre digo, né, assim, quando eu faço comentários sobre a escola dominical, dando uma palestra assim, aos irmãos, digo, irmãos, a escola dominical é uma bênção. Porque através da escola dominical, Deus eu fui forjado, sabe, irmão? Na minha infância, na escola dominical. A escola dominical foi a minha faculdade, porque a gente não tinha uma vida assim, um estudo, era muito precário, a gente tinha assim uma carência muito grande, era uma pobreza. Então a escola dominical foi uma riqueza para mim, porque eu digo que marcou, porque eu participava de 3 escolas dominicais na semana. Então isso marcou muito a minha infância. Nós morávamos em Serra Rosado, na avenida que hoje chama-se Coronel Estevam, antigamente era Avenida 9, no lugar onde era só morro. Eram os morros que iam para nas avenidas 9, Avenida 16, 17 até 22, que antigamente Natal era dividido por... As ruas eram numeradas, né? E até a 26. E nós morávamos ali entre a Avenida 16 e a Avenida 17. Então era um morro mesmo. E a gente saía de manhã... É que naquela direção da rodoviária? Naquela direção da rodoviária. Só que bem para cá, umas 6 avenidas para chegar na Morgoveia. Havia 6 avenidas para chegar na Morgoveia, né? A Morgoveia era a antiga 23, né? Sim. 23 aí. A 19, a 20, 21, 22, a 23 já era Morgoveia. Então, umas 4 avenidas, voltando, nós estávamos entre a Avenida 16 e a Avenida 17, e minha mãe acordava a gente muito cedo. No domingo, a gente não podia faltar à escola. Como a nossa escola dominical de Serra Rosado, da Assembleia de Deus, era à tarde, então minha mãe nos colocava aos cuidados de uma irmã chamada Luzia, que ela era da Missão Evangélica Pentecostal, que nesse tempo era tenda. Ainda não era Missão Evangélica. Quando os americanos chegaram aqui no Brasil, eles fundaram a igreja Missão Evangélica, que era tenda. Era uma tenda mesmo. Começou numa tenda, eu ainda tive de ver a tenda na Avenida
onde hoje é a missão, ali era uma tenda mesmo. E a gente começou a participar dos trabalhos da escola dominical naquela tenda. Eles tinham assim um zelo muito grande pelo ensino. Então ia para escola dominical. Pela manhã nós íamos para a missão evangélica, levado por essa irmã Luzia, e a gente andava 6 quilômetros a pé, da Avenida 16, onde nós morávamos, para a Avenida 2, que era onde estava a tenda, para participar da escola. A irmã Luzia levava 12 crianças. Então era onde é hoje a missão. Onde é hoje a missão. É uma tirada boa. Era longe, era 6 quilômetros. Nós levávamos 2h30 andando a pé para chegar na escola dominical. Não tinha transporte, era só areia, descendo o morro e subindo para chegar na tenda. No domingo pela manhã. Terminava a escola às 11h, nós ia chegar em casa de 1h30 para 2h. Todo mundo já cansado, família, mas no prazer de estar na escola dominical. Minha mãe dava almoço, a gente tomava banho, se arrumava, de 2h30 nós já estávamos em Serra Rosada, na escola dominical de Serra Rosada. Então eram 2 escolas dominicais no domingo, uma pela manhã na missão e outra à tarde ainda me lembro do nome da minha classe, Gideões. E cada classe em Serra Rosada tinha o nome de um personagem bíblico. Era muito interessante, né? Tinha umas dinâmicas lá e a gente gostava muito. Meu professor nessa época era o irmão Silvestre, José Silvestre. E aí, na quarta-feira, a irmã Lídia, que era uma professora da escola dominical da tenda, ela vinha com um grupo de irmãs para um sítio que havia de frente à nossa casa, onde hoje é um posto de gasolina muito grande, do posto Luiz Flor, né? Luiz Flor. Então, ali de frente, onde hoje é o posto, era um sítio de uma irmã chamada Dudu. E a irmã Lídia vinha com uma equipe para realizar a escola dominical para aqueles alunos que não podiam ir no domingo para a escola. Ela fazia uma escola dominical na quarta-feira à tarde, e aí trazia cartões, mensagem da lição que foi dada, e cada aluno ficava com aquele cartãozinho de memória, não podia comprar a lição, então ficava com o tema da lição naquele cartão. O assunto da lição, o tema, tipo assim, uma verdade prática, né? Uhum. E ficava ali, a gente colecionava aqueles cartões. Então, aquilo ali marcou muito a minha vida. Então, o senhor foi realmente forjado, né? Na escola dominical. Por isso que eu amo ainda hoje a escola dominical. Eu só falta uma escola dominical, meu amado, se eu não tiver condição nenhuma mesmo que eu não esteja ensinando, eu gosto de estar na escola, porque eu sei o quanto é importante a escola dominical. E, pastor, em relação à conversão, pelo que eu vi aí, então o senhor já nasceu... Na realidade, nós, a nossa família, nós já nascemos no Evangelho, porque os meus avós já eram evangélicos. Por parte de pai, os meus avós eram evangélicos, né? E por parte de mãe, os meus bisavós já eram evangélicos. A minha família por parte de mãe, é a família Lobato Araújo, foi um pioneiro do evangelho aqui no Rio Grande do Norte. Ele foi um desbravador chamado Bevenuto Lobato. Então, esse Bevenuto Lobato, que era o irmão da minha avó, ele ganhou a família toda, inclusive o pai dele, que era o meu bisavô, o pai da minha avó, né? Ele ganhou ele para Jesus e toda a família, o Bevenuto Lobato. Então, ele faz parte da história do Rio Grande do Norte. Não está nos anais da história, porque eu acredito que não houve alguém interessado em documentar isso, mas ele evangelizou a região aqui, litorânea, de Muriú, essa região toda aqui. A parte norte. E aqui, para o lado do sertão, ele evangelizou aquele povo todo, São Rafael, Sítio Novo, aquela região toda ali. O evangelho chegou ali na época de Bevenuto Lobato. E eu já tive o privilégio de nascer nesse ambiente evangélico. Minha mãe era uma mulher de muita fé, sabe?
criou 7 filhos, assim, de uma forma que marcou a nossa vida. Ela foi uma mentora, sabe, da família, no que diz respeito à nossa criação. E aí não teve nenhum momento de saída? Não, né? não. Na minha adolescência, assim, com 13 anos, eu fui trabalhar numa empresa multinacional em Natal, chamada Singer. Eu iniciei ali, e ali houve um pequeno desvio meu por conta do ambiente que eu vivia, porque era um ambiente muito carregado, sabe? Como eu era o único cristão que tinha naquela empresa, eu comecei ali como hoje chama-se serviços gerais, mas eu era o contínuo, né, que eles chamavam contínuo na época. Depois passou a ser arquivista. Era na minha carteira profissional, eu tenho a carteira de menor, né? Comecei com 13 anos e tenho a carteira de maior. Na minha carteira de menor tinha lá arquivista. E depois aí passei a ser contínuo. Então eu tive uma escala de crescimento naquela empresa durante os 6 anos que trabalhei lá. Né? Quando eu saí de lá, eu já era auxiliar de escritório. Quer dizer, de arquivista, que cuidava assim, da parte de almoxerifado, né? Toda a documentação passava pelas minhas mãos, arquivo para guardar documentos, tanto documentos novos para serem usados, como documentos já escritos passavam por mim, e eu cuidava do almoxerifado da empresa durante quase 2 anos. Aí depois foi na época que eu tive que sair para servir, né? Que eu ia servir a aeronáutica, e a empresa não deixou eu sair. Eu já estava nos 17, né? Indo para os 17. No ano seguinte eu ia fazer 18, a empresa fez um documento, como que eu era rimo de família, para que eu não saísse. E realmente eu não pude servir. O meu desejo era servir. Eu ainda incorporei na aeronáutica, mas com 8 dias que estava lá, e recebi a reservista por excesso de contingente. E nunca houve excesso de contingente, eu já estava incorporado, né? Sim, tem excesso hoje. Mas é porque Deus, tá vendo? Mas porque Deus realmente não queria, sabe? Sim, que eu ele tinha fizesse carreira, ele tinha outros planos. Depois foi que eu vim entender, muitos anos depois, sabe? Sim. Agora vamos para o casamento. Casamento. Como foi que o senhor conheceu a irmã Dalva? E quando foi que se casaram? Bom, eu conheci a irmã Dalva no mesmo bairro que morávamos, que nós morávamos no mesmo bairro, né? E foi justamente no período que eu estava saindo da Singer. Eu tinha completado meus 18 anos e tal, e estava saindo da Singer, e eu fiquei um período assim, desempregado, um período sem emprego. Nessa fase entre os 18 e os 20 anos, foi um período bem difícil. Foi quando eu conheci a irmã Dalva. O nosso bairro ali passou por um período assim que faltou água. Houve acho que houve um problema no fornecimento de água do bairro, e a gente tinha que buscar água no chafariz, sabe? Na Avenida Bernardo Vieira. Eu morava na Presidente Kennedy, no bairro das Quintas, e ela morava na Rua Guanabara, também no bairro das Quintas. Era dividido pela Bernardo Vieira. Na parte baixa, onde hoje, né, antigamente tinha uma fonte chamada, que era a fonte do Rio das Quintas. Então era nesse setor que Dalva morava. E eu morava na Presidente Kennedy, logo à direita da Bernardo Vieira. E nesse chafariz, muita gente se encontrava para pegar água lá, né? Foi lá onde eu conheci. Aí eu fui ajudar ela um dia a levar uma mocinha bem novinha, ainda aí estava com 16, né, Dalva? E aí, 17. E ela estava lá com as latas d'água assim para carregar, e eu, né? Como dizer assim, primeiras damas, né? Então o cavalheiro foi dar assim uma força, e aí foi onde nós nos conhecemos. Eu já tinha traçado
Ele já tinha planejado tudo, né? E a irmã Dalva já era também da igreja? Não. A família de irmã Dalva era muito católica mesmo. O pai dela era um homem assim, muito religioso, muito religioso. Foi difícil o nosso encontro, porque ele não permitia. Quando ele descobriu, soube que eu era evangélico, ele botou assim todas as dificuldades do mundo para a gente não se aproximar. Mas aí Deus tinha um plano na nossa vida. Foi no período que eu tive que me batizar, porque eu me batizei em 75. Mesmo eu nascendo no Evangelho, eu fiquei esse período que eu fiquei na Cinja, eu fiquei assim, não me desviei totalmente, porque eu nunca fui para o mundo. Mas eu fiquei frio na fé, aquela participação que eu tinha na igreja, porque Deus me chamou, irmão, muito cedo, sabe? A minha avó era dirigente de ciclo de oração de Serra Rosado, da mocidade. Jesus me batizou aos 9 anos de idade. Foi em 64 que Jesus me batizou. Eu nasci em 55, né? 9 anos, né? 9 anos Jesus me batizou. E a minha avó teve uma visão, teve uma revelação. E ela reuniu de uma família e disse: Deus tem um negócio com esse menino. Quer dizer, ela tinha muitos netos, né? Quer dizer, ela podia ter negócio com muitos, mas ela disse: Deus tem um negócio com esse menino. Mas ela identificou o menino. Sim, ela disse porque foi no dia que Jesus me batizou. Sim. Jesus me batizou, ela viu a forma, porque ela, como ela era dirigente, fazia aquele... Hoje não existe mais isso, né? Infelizmente, a gente diz assim com tristeza. Mas antigamente, os trabalhos que aconteciam na igreja era algo assim muito... É muito poder de Deus, sabe? A igreja... eu não estou elevando a igreja em Serra Rosado, mas a igreja de Serra Rosado foi uma igreja muito, muito visitada por Deus, sabe? Muito. Eu acredito que outras congregações, outras igrejas em Natal, eu digo Serra Rosado porque eu convivi ali, eu sei como fui abençoado ali naquela igreja. Ali eu nasci, me criei, ali eu me batizei, ali eu me casei, dali eu saí para o campo, né? Então, eu tenho muito assim de Serra Rosado. Mas aí, voltando para essa parte do relacionamento com a irmã Dalva, como foi que ela foi para a igreja? Então, quando nós já namorávamos... Como é que resolveu o problema, né? Nós já namorávamos alguns dias por causa desse meu distanciamento, então eu não tive muitos problemas Mas o pai dela foi aquela pessoa, quando ele soube que eu era de família cristã, de família evangélica, ele botou muita dificuldade. Mas, tudo bem, eu tinha que me batizar. Então, o que é que fiz? Eu não tinha como continuar namorando com ela. Eu tinha que fazer minha profissão de fé. Então, o que é que eu fiz? Desejei me batizar e me dirigi a ela e digo: minha filha, é o seguinte, como você não tomou a decisão ainda, e eu preciso, e Deus está cobrando de mim o meu retorno à igreja e a minha comunhão, e eu já estou passando do tempo de me batizar, então eu preciso me batizar. Então, nós vamos ter que romper esse nosso relacionamento. Acabei o namoro. Foi muito duro para nós dois, porque a gente se gostava mesmo, né? Vamos dizer assim, a gente se amava, né? Como diz, foi amor à primeira vista. E naquele momento foi um momento decisivo para mim. E muita gente não acreditava, né? Então Deus fez o chamado da vida dela. Mesmo contra toda a família, ninguém na família dela era crente, ninguém, a não ser a avó, que veio de Curitiba. A avó dela morava em Curitiba e veio embora para o Rio Grande do Norte, e ela era da Igreja Cristã no Brasil. Era a única pessoa da família, conhecidamente, que era evangélica, era a avó da irmã Dalva. E por conta dessa avó, que foi uma forma de Deus trabalhar, ela levava a avó dela para a Igreja Cristã no Brasil, que ficava na Rua da Luz, ali próxima de Serra Rosado. Aqui é Bernardo Vieira, de Serra Rosado, e a Igreja Cristã no Brasil ficava na Rua da Luz, do lado direito da Bernardo Vieira. Então ela levava ela para a igreja, deixava ela na Igreja Cristã no Brasil enquanto ela cultuava, e ia para Serra Rosado. Então Deus foi trabalhando, foi moldando ela, e ela enfrentou o pai assim mesmo, sem ele querer. Ele botou umas cordas de molho para dizer: se você for para a igreja, eu lhe mato, eu lhe espanco. Mas ela não temeu, ela enfrentou assim mesmo, e Deus fez a obra.
E através dela, hoje, muita gente da família dela, muita gente, tios, irmã, cunhados, sobrinhos. Deus fez uma obra grandiosa. Então, eu vejo que foi um trabalhar de Deus, sabe? Então, aí quando ela voltou, quando ela foi para a igreja. Quando ela retornou, aí eu fiz uma prova com Deus. Eu disse, eu quero muito bem, eu gosto muito dela. Ela voltou, mas eu vou dar um tempo. Já passamos 3 meses ainda. Ela indo para a igreja. E a minha indiferença, assim, que eu queria realmente sentir. Sabe como é isso? Aquela rumo de jovem na igreja. Assim, ela só veio por causa dele. É aquela coisa, né? Mas aí Deus realmente chamou. Foi o chamado de Deus na vida dela. Muito grande. Minha mãe, ela cantava no coral Emanuel, lá em cima, nesse coral que você conheceu lá na galeria. E um dia de domingo, ela não conhecia, ela não sabia quem era ela, porque eu não tinha apresentado a família. Ninguém tinha apresentado, mas um dia que ela saiu de lá da igreja da avó, que entrou em Serra Rosada, quando ela entrou na porta, minha mãe lá da galeria disse, aquela moça que está entrando ali vai ser minha nora. Quer dizer, uma coisa de Deus, né? Como é que ela ia saber? Nem conhecia aquela jovem, não sabia nem de onde ela vai ser minha nora. Depois de muito tempo foi que eu vim saber dessa revelação. Ela nunca contou. Ela ficou orando. E quando no dia que eu apresentei, eu digo, Deus já tinha me mostrado ela como minha nora. Então, foi Deus, né? Nós casamos em 77. Esse período de 2 anos que nós nos conhecemos, entre namoro e noivado, em 77, aí Deus realizou o sonho, mas depois de uma provação grande. Porque nós passamos 9 meses noivos, com a casa pronta, porque Deus nos deu a casa com todos os móveis, mas o pai dela não permitiu o casamento. Disse, eu não assino. Só assino se você casar na minha igreja. Se você fizer comungar lá e casar, aí eu dou até o que vocês estão precisando, uma casa, porque a cada filho ele deu uma casa, né? Uhum. Ele ajudou no casamento, mas para nós, por causa dessa, né? E depois isso mudou, né? Depois que nós casamos, aí tudo foi às boas, né? Mas foi assim um período muito difícil para nós. Sim. Aí ele assinou, mas mesmo assim ele não foi para o casamento, porque o casamento foi na igreja, né? Foi o pastor João Batista que fez o nosso casamento. E era o pastor presidente. Era o pastor presidente da época. Porque o pastor presidente, João Batista, ele foi o meu Barnabé. Ele foi aquele homem que me tirou do anonimato. Quem me conhecia na igreja, né? Eu me tornei conhecido aqui no Rio Grande do Norte por causa do pastor João Batista, porque 6 anos eu fui motorista dele, né? Durante 6 anos eu fui motorista. Eu estava numa prova já noivo e não conseguia emprego. Meu Deus, como é que pode? Um dia eu soube que o pastor João Batista estava precisando de um motorista. Eu ainda estava solteiro. Aí eu fui, mas ele não queria. Ele disse assim, não, eu não vou querer um motorista solteiro, porque eu viajo muito nessas igrejas por aí. Eu queria um homem assim, mais maduro, mais experiente, que eu pudesse viajar e confiar, mas deixar... não dá certo. Mas aí Deus já estava trabalhando também, né? E ele fez uma experiência comigo. Vamos fazer uma experiência. Por causa de uma palavra que eu disse a ele. Disse, pastor João Batista... Eu ainda não me casei porque eu não tenho emprego. Pronto, isso quebrou ele. Ele disse, é mesmo? Eu já estou noivo. A noiva está só esperando um emprego. Eu não vou me casar desempregado, né, pastor? Ele disse, realmente. Vamos fazer uma experiência? Aí ele disse a mim, eu quero conhecer a noiva. Aí eu digo, levo. Levei a noiva e disse assim, com essa aí pode casar. O pastor João Batista era um homem de Deus. Tinha uma experiência, tinha uma vida. Eu aprendi muito. 6 anos que eu passei assim, trabalhando com ele, como motorista, eu tive uma verdadeira faculdade. O senhor foi motorista antes ou depois do pastor Zé Ribeiro? O pastor Zé Ribeiro disse que passou um tempo dirigindo para ele também. Foi depois.
eu substituí o pastor Zé Ribeiro. Sim. Foi. Depois aí de Zé Ribeiro, aí veio o irmão Bié, que até hoje ainda está na igreja, né? Mas foi depois do Zé Ribeiro. Zé Ribeiro, ele trabalhava com o pastor João Batista e teve um emprego na Secretaria da Saúde, né? Na SUCAM, né? Então, aí ele... Foi quando ele saiu? Foi quando eu entrei. Pastor Zé Ribeiro foi... Interessante, as histórias ficam se cruzando, né? Inclusive, a gente trocou muitas experiências, né? Assim, pastor Zé Ribeiro, porque ele também teve um período bem interessante com o pastor João Batista. Foi. Então, o pastor João Batista, para mim, foi assim, o meu Barnabé, né? Aquele que fez como com Paulo, né? O pastor João Batista me ajudou muito espiritualmente. Então, vamos para essa parte da sua chamada ministerial, e é justamente a partir daí, né? A partir daí. Foi. Em 77 eu me casei. Eu comecei a trabalhar com o irmão João Batista em 75. Praticamente 2 anos antes de a gente casar, né? Foi quando eu estava naquela luta com Deus. E aí, nessa luta, já noivo, 9 meses noivo, aí quando eu disse para ele disse, vamos fazer uma experiência, irmão. Casou. E em 81, depois de 4 anos de casado, aí eu pedi demissão da igreja, da minha função de motorista, né? Eu já era nesse tempo diácono da igreja e eu tinha muito desejo de pôr um comércio para mim. Então, eu tinha um primo que era farmacêutico, que tinha farmácia aqui em Natal, que era chamado Lobato. Não sei se você conheceu o irmão Lobato. E ele me ajudou muito e eu abri um comércio, uma farmácia no meu bairro, porque não tinha no meu bairro uma farmácia. Eu ainda passei 5 anos, foi? Em 5 anos e meses com essa farmácia. Mas no dia que o pastor João Batista foi lá, que eu disse, pastor, eu sempre tive desejo de ter um negócio próprio. Ele disse, mas não é isso que Deus tem para você, não. Se você quiser tentar, tente, mas não é isso, não. E no dia que ele foi orar lá, que eu chamei ele para consagrar o estabelecimento e orar, ele disse, você não vai passar muito tempo atrás desse balcão. Foi a profecia, né? E aí, depois de 5 anos e meses, Deus fechou as portas, foi naquele tempo de colo, né? Houve Sarney, aquela mudança de governo, houve uma infração muito grande no Brasil e quebrou muita gente. Já Sarney quebrou muita gente, era 100% de infração. E aí os comércios pequenos que não tinha capital de giro, meu irmão, acabou. Então, Deus não me queria mesmo no comércio, né? O governo quebrou e nós, pequenos, fomos junto com ele também no barco afundando. Mas era um plano de Deus. Aí foi quando eu procurei o pastor João Batista. E aí ele disse, eu sabia que você tinha um chamado de Deus, você insistiu, mas aí em 85 eu fui chamado para ir para o campo, em 85, para a cidade de Bento Fernandes. Mas houve uma dificuldade muito grande de se conseguir um lugar para moradia lá, sabe? Então o pastor João Batista me mudou a direção desse projeto, né? Ele disse, não, você vai para São Tomé. Foi a minha primeira cidade, em 86. Eu fui chamado em 85, já para o ministério, né? Desde 83 que eu já servia na congregação de Cidade da Esperança. Fui co-pastor do pastor Francisco Oliveira, um grande homem de Deus, um presbítero, homem de palavra. Maravilha, eu aprendi muito nesses 2 anos, muito com ele. E o pastor Severo, Francisco Severo, que era o esposo da irmã Ruth Leite, eu fui co-pastor dele também durante 1 ano, que foi o ano de 85. 83, 84 com o pastor Francisco Oliveira, 85 com o pastor Severo, eu saí antes de findar o ano. Fiquei lá, assim, mas já indicado para ir para o campo, né? Em 86 eu assumi São Tomé. Nossa primeira igreja, uma primeira experiência. E
desafio muito grande. Nossos filhos todos pequenos, assim, o mais velho tinha 7 anos, era da Robinho. Nessa faixa, 7, e a mais nova tinha 4 e pouco, não tinha nem 5 anos ainda. A diferença dos meus filhos é 1 ano e 6 meses de um para outro, sabe? Sim. E o senhor passou quanto tempo? Eu passei em São Tomé 3 anos e 6 meses. Mas Deus nos abençoou muito. Era uma igreja muito difícil. Muito difícil. Eu substituí o pastor Ivan Gonçalves, sabe? O pastor Ivan, ele passou 1 ano lá. E... Pastor Ivan, que hoje está em Goiânia. Em Goianinha, Goiânia. Então ali nós passamos 3 anos e 6 meses. E o pastor João Batista, quando ele foi me dar a posse lá, ele disse assim, olha, porque Deus tinha me revelado, pastor, que quando abrisse Tangará, eu iria para lá, para Tangará, sabe? Que Tangará era uma cidade ligada a São José do Campestre. Era, na época era ligada a São José. E o pastor tinha muito desejo de desmembrar, tornar Tangará uma cidade ligada a Natal. E ele disse, na hora que acontecer isso, você vai. E ele tinha me dito isso. Quando foi para me indicar para ir para lá, era para Tangará que eu ia. Mas o pastor João Gomes, que era o pastor de Mossoró, ele reivindicou Tangará para o pastor Jurandir Barreto. Ele estava em Pau dos Ferros, tinha acontecido um acidente lá com o templo. O templo tinha ruído, né? O teto tinha... E ele estava vivendo uma dificuldade muito grande. Então já precisava mudar. Há algum tempo o pastor João Gomes reivindicou para ele Tangará. O pastor João Batista, em consideração, porque ele era um homem assim, um homem de palavra, ele disse, olha, dessa vez não vai dar certo Tangará, porque eu preciso atender um obreiro que já está há mais tempo no campo, que precisa de mudar. E o pastor João Gomes, ele me falou, tá bom, pastor, estou aqui, para onde o senhor me mandar, tempo que eu estou aqui esperando. Então, no ano seguinte, aí veio São Tomé. Foi uma experiência bem... Mas foi, assim, uma escola. Para quem está começando, né, irmão? Não é fácil. E talvez a dificuldade também vem em decorrência disso. Né? Isso, justamente. Além da dificuldade financeira, que era um trabalho pequeno, muito pequeno, e não tinha renda. Mas Natal me dava uma pequena ajuda, assim. Não pagava aluguel, tinha um templo, tinha uma casa pastoral, mas eu recebi uma pequena ajuda, assim, uma ajuda para o sustento, né? Não era suficiente, mas Deus cuidou. Deus usou pessoas lá, não foi em São Tomé, Deus usou até os ímpios, irmão, que me abençoavam. A coisa assim que... Na nossa experiência, foi um dos lugares que marcou a minha família. Até hoje, meus filhos não esquecem de São Tomé, assim, do que nós vivenciamos lá. As providências e da providência divina, irmão. Olha, a gente ia para um lugar lá, e quando chegava naquele lugar que Deus usava aquela pessoa para nos vender, para no final do mês, com aquela ajuda, eu pagar, que a igreja realmente não tinha renda, a minha família me ajudava, minha mãe ajudava, em Natal me dava essa ajuda. Quando chegava naquele mercadinho, que não tinha aquilo que eu estava procurando, a senhora dona daquele estabelecimento, ou o esposo, ia no mercado vizinho e dizia assim, não vai faltar não para o senhor não. Vou buscar lá e vou botar aqui na conta. Não deixava faltar para eu não ir comprar em outro lugar. Cuidado de Deus, tá entendendo? É uma coisa linda. E é interessante o senhor contando isso, porque as chamadas, ou a chamada ministerial, né? Ir para o campo para cuidar de uma igreja, evangelizar e tal. A gente fica assim pensando, como é que a pessoa deixa um comércio, deixa uma profissão, deixa a capital da cidade, do estado, quer dizer, né? Deixa a capital do estado para... Vou usar aqui a palavra dentro de uma perspectiva secular, né? Para se aventurar. Isso, perfeitamente. Que para alguns é uma aventura. E só tem a explicação mesmo espiritual. Com certeza, meu. Há um chamado de Deus, né? Que a pessoa deixa realmente Deixa tudo, né? A sua vida mais tranquila, para vivenciar aquilo ali, porque
vai contribuir com a sua vida, com a vida da sua família, para o crescimento da obra de Deus. Eu sempre, quando eu vejo isso, assim, o que acontece na vida de muitos obreiros, eu lembro de uma frase, de um teólogo, porque o irmão, às vezes eu esqueço do nome, mas essa frase, ela sempre está aqui na minha mente, lembrando. A chamada do ministério é assim, é algo que, quando você tem um chamado, você não vê porta nenhuma mais aberta, só vê a porta do ministério dele. E esse teólogo, ele dizia que o chamado do ministério são algemas invisíveis. Perfeito. Então, eu digo assim que é Deus, porque não tem como, não tem explicação. Eu tinha uma casa boa em Natal, eu tinha um comércio, meus filhos estudavam em escola particular. Eu não vivia bem, rico, regalado, mas eu vivia bem, confortavelmente. Tinha o meu carro. E a crise financeira do comércio, ela ia se recuperar, porque todos justamente, se recuperaram depois. Era só passar aquela fase, né? Mas aí, quando Deus fechou a porta, fechou mesmo. Então, como eu estava já há 9 meses, irmãos, eu conto uma experiência, vai ser bem rapidinho, né? Porque tem outras coisas, mas isso também marcou muito. Nesse momento da chamada, isso marcou. Por quê? Eu tinha um sonho, assim, como eu trabalhava na área de farmácia e já tinha passado esses 5 anos e meses em farmácia, eu sonhava com um emprego numa empresa multinacional na linha farmacológica, que era a Axê. A Axê é um laboratório riquíssimo, que os representantes da Axê vivem muito bem. Eu conheci 2 irmãos, que você conhece também, aqui em Natal, chamado Kleber Maia e Clauber Maia. Eles foram representantes dessa empresa da Axê. O Kleber, inclusive, contou uma parte, né? Pronto. Então, o pastor Kleber, e na época existia o Paulo Barreto, que é da família dos Barreto. Ele era na época ele era um dos gerentes da Axê aqui, regional. E ele tinha me prometido assim, na hora que abrir uma porta, eu vou indicar o seu nome para você assumir uma vaga na Axê. Aí eu vou ter que ir em Recife, fazer uma entrevista. Era um emprego bom, porque tinha um carro novo à disposição, você escolhia a região que ia representar, se for Natal, no interior. E eu esperei isso 9 meses. Eu coloquei currículo. Irmão Ananias, na minha vida eu nunca coloquei tanto currículo como nesses 9 meses que eu fiquei desempregado. Eu coloquei em empresas e eu fui reprovado. Eu passei 6 anos como motorista e eu estava numa situação que eu noivo, querendo casar. A porta que abri eu entro. Então eu coloquei currículo em empresa para ser motorista. E eu fui reprovado no teste de motorista. Você imagina, quando Deus fecha a porta, fecha. Então, eu fui reprovado no exame de motorista, irmão. Até hoje, meu Deus, como é que eu, um profissional, vivia no volante e fui reprovado no exame de volante para dirigir um ônibus. Eu já tinha dirigido caminhão, todo tipo de carro, e fui reprovado na hora que entrei num ônibus para pilotar. Quer dizer, reprovado. Então, eu vi que era a mão de Deus, né? E nesses 9 meses que eu passei esperando, quando abriu essa porta para ir para São Tomé, isso foi em 85 e a minha mudança foi em 86. No dia que eu cheguei da igreja, que eu fui chamado pelo pastor João Batista para assumir São Tomé, e eu cheguei da igreja, o telefone do meu vizinho, que era uma loja de autopeças, que na minha casa não tinha telefone, né? O vizinho disse, olha, tem um telefonema para o senhor lá no comércio de Silvia Autopeças. Alguém querendo falar com o senhor. Ligou para cá porque o senhor deu esse número. Foi, eu dei esse meu número no meu currículo para algumas pessoas. Porque lá em casa... Quando eu fechei o comércio, aí eu passei o comércio com o telefone e tudo para o irmão Gerson Rosa, que é o filho do pastor Edmar Rosa. Sim. Eles tinham farmácia como farmácia. Pronto, quem assumiu a minha farmácia na época foi João Maria,
que tinha uma farmácia aqui na Zona Norte, e Gerson Rosa, que eles eram sócios. Sim. E aí, quando o telefone tocou, que eu fui lá, quem era? Paulo Barreto. Veja aí como é as coisas de Deus. Paulo Barreto disse... Abner, eu estou querendo falar com você, rapaz. Faz uns 3 dias que eu estou tentando e não consigo. Hoje foi que eu vim conseguir esse telefone. Eu digo, e o que é que está acontecendo? Ele disse, eu preciso que você se apresente no meu escritório hoje. Amanhã eu vou mandar você para o Recife fazer a entrevista do emprego. Achei que eu esperava 9 meses. E eu já tinha dito ao pastor João Batista que eu ia para Santo Tomé. Imagina aí como isso marca a vida, né? Você espera uma oportunidade dessa, aí Deus fez aquilo naquele exato momento para provar se realmente você tem convicção do seu chamado ou não. Porque não é fácil não, meu irmão. Você está com a família ali precisando de muitas coisas, você vê as portas fechadas. Aí meu irmão, eu gelei. Aquele suor frio desceu nas minhas pernas assim, eu pensei que eu ia ter um... Aí eu disse, Paulo... Rapaz, como é que isso vem chegar agora? Ele disse, por quê? Você já está empregado? Eu digo, não, mas eu assumi um compromisso hoje. Eu acabei de chegar do Tempo Central e eu conversei com o meu pastor, presidente, pastor João Batista da Silva, e eu estou esperando só ele marcar o dia da posse para ir para o interior. Eu disse, mas rapaz, você vai... Aí ele disse assim, você vai perder a sua oportunidade. Eu digo, mas é justamente nisso aí que Deus está falando comigo. Esse é o momento da prova. E eu já tomei a minha decisão. Ele provou logo antes de ir, né? Aí pronto, ele disse, bom, tá certo, eu entendo perfeitamente, mas você está perdendo uma ótima oportunidade. Eu digo, mas Deus está no controle. Pronto, fui para São Tomé depois dessa experiência. E depois de São Tomé? Aí de São Tomé, eu passei 3 anos e meses, o pastor Ivan saiu de São Tomé e foi para Araçá, que é um distrito que tem aqui no campo de Ceará-Mirim, né? Quer dizer, Ceará-Mirim não, é ligado a Extremóis, né? Na época, Araçá, o pastor Misael Dantas, que era o pastor de Extremóis, só abriu Araçá porque foi para o pastor Ivan, eles eram muito amigos, eu vou abriu Araçá, e o pastor Ivan veio. E aí, quando o pastor João Batista tinha me dito, olha, na hora que você sair de lá, você vai para Tangará. Mas houve essa mudança de planos com relação ao pastor João Gomes e o pastor Jordan de Barreto. Então, eu fiquei lá no aguardo, porque a decisão que o pastor João... Eu sempre fui assim. Eu nunca fui para algum lugar por minha escolha. Nunca. Desses 40 anos que eu estou no ministério, eu nunca escolhi ir para lugar nenhum. Sempre fui por indicação, assim. Eu espero que isso venha de Deus, venha de lá, porque aí eu vou tranquilo. Porque eu creio que a bênção não está no lugar, está comigo. A bênção está com o obreiro. Para onde ele for, se ele estiver na direção de Deus, então não vai haver dificuldade nenhuma para ele viver. Então, eu sempre tive essa visão do chamado, né? Eu ia esperar o pastor João Batista. O que ele dissesse, você vai para tal lugar, vá. O senhor é o responsável. Então, eu disse a ele um dia que ia até para debaixo de uma pedra, não sou praia não, mas eu brincando, ele disse, olha, isso aí é muito forte, muito sério. Então, quando o pastor Ivan saiu de Araçá, aí o pastor João Batista lembrou. Eu tinha prometido que a próxima igreja que abrisse, Araçá, São Tomé era uma cidade, Araçá era um distrito. Mas em relação à igrejas, a igreja de Araçá era uma igreja assim, bem mais estruturada naquela época do que São Tomé, né? Então, apesar de que Araçá é só uma rua, né? É uma rua, mas, irmão, aqui para nós, né? É o formigueiro de gente, viu, irmão? É um formigueiro, porque ali tem crente, irmão, naqueles distritos ali, tem muito, nas Pedrinhas, na Boca da Ilha, na Santa Maria, ali, né? Barreiros, ali tem muito crente. Só que eu não sabia, não conhecia Araçá. Vim conhecer Araçá quando o pastor João Batista, quando eu era motorista, levava
eu levava ele todos os meses para dar ceia em Araçá, porque o obreiro que estava lá, que era o irmão João Cândido, ele não podia dar ceia, que ele não era presbítero, não era evangelista. Então o pastor João Batista ia dar ceia em Muriú, em Araçá e em Serrinha. E nós íamos todos os meses a estes 3 lugares para o pastor João Batista dar a Santa Ceia. O pastor João Batista, ele fazia questão de ir. Lembrando que nessa época não tinha BR não, né? Não, era só chão, era chão mesmo, era barro. 40 anos atrás, né? As estradas eram muito precárias, sabe? Isso. Aí o pastor João Batista foi um homem assim que desbravou, sabe? Desbravou. Eu aprendi muito, muito. Foi uma escola para mim. Então, saiu do ele indicou para lá. Foi, aí ele indicou, disse, não, eu já tenho o obreiro de lá. Houve a indicação de outro nome, mas disse, não, eu já dei a minha palavra, o obreiro de lá é o pastor de São Tomé. Uma outra experiência que eu vivi, irmão, que eu conto isso assim, não para engrandecimento, não. É para a glória de Deus, porque eu conto isso com muita humildade, sabe? Sim. Quando eu saí para o campo, eu era diácono da igreja. E São Tomé era uma cidade que coordenava três cidades. São Tomé, Rui Barbosa e Barcelona. Não havia campo eclesiástico como há hoje, assim. A igreja de Tangará coordena um campo com várias cidades, não. Aquela cidade maiorzinha que tivesse naquela região, ela coordenava os trabalhos menores. Então, eu tomava conta ali de São Tomé. De São Tomé, Rui Barbosa e Barcelona. Eram 3 cidades. Então, quando eu fui indicado para lá, alguém disse para o pastor, o senhor vai mandar um menino desse para lá? Eu ia fazer 30 anos. Então, vai mandar um menino desse para uma cidade que tem evangelista, já tinha um evangelista e 2 presbíteros, pastor, lá em São Tomé. Eu voltei um pouco porque eu lembrei desse detalhe. Uhum. Aí ele disse, isso não é problema. Chamou o secretário, que era o pastor José do Nascimento, e disse assim, lá na secretaria da igreja tinha um documento que era carteira de evangelista autorizado. Eu ainda tenho esse documento guardado comigo Eu até acho hoje. que foi uma carteira dessa que o pastor Miguel comentou. Pronto, que o pastor Miguel, quando saiu para o campo, foi com essa autorização. Pronto, ele me deu essa carteira. Até hoje eu guardo comigo, assim, com muito carinho. Essa carteira era assim, carteira de evangelista autorizado. Aí o pastor assinou, o pastor Sabino, que era o vice-presidente, assinou, e Nascimento, o secretário, assinou. Irmão Antão, que era o segundo secretário, assinou. Pronto, tá aqui. Traga uma foto 3x4, coloca aí, não plastifique não, viu? Ainda disse mais assim. E disse, você está autorizado a fazer casamento, a batizar, a exercer seu ministério. E quando for na próxima consagração, você estará inserido. Eu esperei 5 anos. Para consagração. Entendeu? Tem coisas assim que Deus... Não. Foi 5 anos. Foi 4 anos, porque foi quase na minha saída mesmo de São Tomé que houve a consagração. E Deus me abençoou lá de uma forma poderosa. Então o senhor chegou em Araçá em que ano? Eu cheguei em Araçá em 90. 90. E passou quantos anos lá? 4 anos. 90, 91, 92. 94 eu fui para Bahia Formosa. Pronto. 94 fui Bahia Formosa. Sabe por que eu estou perguntando esses anos? Porque eu lhe visitei lá. Foi mesmo? Em Araçá? Em Araçá. Meu Deus, tá aí. Só que, claro que o senhor não ia se lembrar de mim, porque eu era um adolescente naquela época. Meu Deus. Teve outro caso, não foi, Davi? Eu lhe visitei quando o senhor estava em Araçá. Acho que eu tinha uns 13 para 14 anos. Foi mesmo. Foi com alguma caravana? Foi uma caravana da Igreja de Soledade 2. Na época era o pastor, se eu não me engano, era o pastor Helenay Moreira, que estava pastoreando Soledade 2. Ah, rapaz, eu lembro dessa caravana. E a gente foi em cima do caminhão. Meu Deus, que coisa linda. Não é? Tá vendo aí como é que as coisas acontecem, irmão? É verdade.
Pronto. O senhor não lembra o ano, não foi? Mas foi nesse período. Eu não lembro se foi 92 ou 93, mas foi um dos 2 anos. Pois é, foi de 90 a 94, foi o meu período em... E depois o pastor Miguel Adelino não foi pastorear Araçá? Aí eu vou chegar aí porque houve uma... Nesse período que eu estava findando meus 4 anos em Araçá, o pastor que estava em Canguaretama, que era o pastor... Agora que foi jubilado? Não, na época. Era o pai do pastor Daniel. Oh, meu Deus, é porque às vezes foge o sobrenome. Faustino. Pastor José Faustino era o pastor de Canguaretama. E ele foi pastor... Ele tinha sido pastor há anos atrás em Araçá. Ele disse: eu quero terminar os meus dias em Araçá. Ele disse para a família: eu quero terminar meus dias em Araçá. Só que ele não estava mais em condições de assumir a igreja. Ele já estava muito doente, pastor, na época. Então ele foi ao pastor Santana, que era o segundo, que era o vice-presidente do pastor João Batista, e o pastor João Batista já estava num período assim bem debilitado, não estava mais presidindo praticamente. Então o pastor Santana era quem presidia na época a igreja como vice, né, como primeiro vice-presidente. Então o pastor José Faustino foi ao pastor Santana e revelou que desejava terminar os dias em Araçá, e que, como ele não poderia pastorear, ele levaria o filho Daniel Faustino, que era um dos cooperadores dele em Canguaretama, para assumir a igreja e ele ficar lá, porque tem uma casa muito boa em Araçá e dava para atender a necessidade do pastor. E ele estava concluindo uma casa em Canguaretama, que a igreja estava construindo para ele. Só que houve uns contratempos, não deu certo essa mudança. Mesmo por eu ter sido indicado para Canguaretama para substituir ele, na realidade houve uma mudança nos planos e eu findei continuando em Araçá por mais 3 meses. Aí o pastor Santana resolveu empossar o pastor Daniel Faustino no lugar do pai em Canguaretama. Poucos dias depois ele faleceu, né? Alguns meses depois ele faleceu. Ele já estava bem doentinho, bem debilitado. Então, nesses 3 meses foi o período que o pastor João Gomes assumiu a presidência da igreja no Rio Grande do Norte, né? Então ele me procurou em Araçá, sabendo que eu estava indicado para Canguaretama, e disse: olha, eu estou com um obreiro precisando muito. Vez por outra Deus faz esses testes comigo, sabe? Estou precisando de um obreiro, de atender a necessidade de um obreiro que está em Açúcar, o pastor Adigésio, né? Digésio Gomes. Ele está precisando sair de Açu e Canguaretama seria muito interessante para ele, para resolver essa necessidade, suprir essa necessidade. Você abre mão dessa indicação para Canguaretama, porque eu já estava na ata da posse, né? Esperando só tomar posse, né? Mas, e logo após a morte do pastor Zé Faustino. Eu disse: pastor, eu estou aqui à sua disposição, eu sou um servo. Se o senhor quiser que eu continue aqui em Araçá, eu continuo pelo tempo que o senhor quiser, o senhor é o presidente. E se o senhor quiser que eu vá para um outro lugar, eu também estou à sua disposição. Ele disse: não, fique aí que eu tenho outros planos para você. Tá bom. Foi ele e o pastor Francisco Raimundo nessa tarde lá em casa. Tomaram um cafezinho lá e conversaram. Disse: pronto, eu já tenho a resposta que eu quero, vou resolver o problema de Açu e de Canguaretama e você fica aí. Eu digo: o senhor precisa me dar a posse de volta de Araçá, porque eu entreguei a igreja 3 meses atrás, né? Estou sem igreja hoje, né? Aí ele levou na graça e não deu, não retornou, né? Mas eu lá, graças a Deus, os irmãos assim me tinham um apreço muito grande, né? Me acolheram tão bem, mesmo eu tendo entregue à igreja, ao pastor Santana, eles me acolheram durante todo esse período lá, sem eu ser de fato e de direito pastor, né? Essa experiência eu acho que nem o obreiro viveu no estado, não, só eu mesmo. Eu me recordo que quando o pastor Miguel
foi pastor lá, eu também visitei ele, né? Algumas vezes. E também cheguei a pregar lá, ainda como jovenzinho, mas eu preguei no culto de mocidade. E eu me recordo que ele conversando com meu pai, falando sobre a igreja, a realidade da igreja de Araçá, ele disse, teve um pastor que passou por aqui, que essa igreja não esquece. Essa igreja ama. É o pastor Abner. Irmãos, Deus tem me dado essa graça de ser muito bem acolhido nas igrejas. Eu só penso assim, que é a graça de Deus, sabe, na minha vida, porque eu não me sinto diferente dos outros, assim. Eu apenas faço o meu trabalho, dedico meu tempo, meu amor, o meu chamado para a igreja e pronto. Com certeza há um retorno de tudo isso, né, irmão? A gente semeia, a gente colhe. Agora me diga aí a sequência, assim, depois de Araçá... Aí depois de Araçá, quando houve esse problema, aí 8 dias depois o pastor João Gomes voltou na minha casa. Voltou lá e disse, olha, eu vim aqui porque eu preciso de você. Em Bahia Formosa. Agora imagina... Naquela época, Bahia Formosa era uma congregação de Canguaretama. 3 meses atrás, anterior, eu era para ter assumido a igreja de Canguaretama, que era a sede daquele campo na época. Aí o pastor João Gomes chega e diz assim, o senhor vai assumir Bahia Formosa, porque lá o obreiro faz 30 anos que está lá e está precisando mudar. Ele, muito tempo, a família ali e tal. Tudo bem, pastor. O senhor me espera que eu lhe dê uma resposta, ou o senhor quer uma resposta agora? Eu disse, não, você não precisa me responder agora, não. Então, isso era num sábado, eu digo, na segunda-feira eu vou lá e dar uma resposta. Eu vou só orar a Deus e pedir aqui uma direção. Eu podia ter dado a resposta a ele na hora, sabe? Mas como ele disse que eu não precisava, eu ainda pensei assim que podia mudar de sábado para segunda alguma mudança. Aí, na segunda eu fui lá e disse, pronto, pastor, estou à sua disposição. Só tem uma coisa, porque o senhor sabe que a igreja de Bahia Formosa, ela não é uma igreja que tem um pastor, tem um dirigente de congregação. Como é que o senhor vai fazer? Eu vou continuar ligado a Canguaretama? Não, você vai ficar ligado a Natal. Você vai ser o primeiro pastor da igreja de Bahia Formosa. Pronto. Simplesmente. Eu digo, pronto, tá bom. Independentemente dessa decisão, estou à sua disposição. Assumi, eu não passei muito tempo lá, assim, como nós demais, porque o pastor João Gomes, 3 anos que eu estava lá, ele foi me buscar para Natal, sabe? Precisava de um pastor em Natal para trabalhar com ele na diretoria, porque todos os pastores eram de Natal, e ele queria, assim, um obreiro que tivesse um contato maior com as ovelhas, com o rebanho, né? Assim, no sentido tempo integral, dedicação exclusiva, né? Os obreiros de Natal, assim, a maior parte dos obreiros de Natal são dirigentes de congregação, mas não tem aquela dedicação exclusiva, eles têm outras ocupações, e ele queria um obreiro, assim, que pudesse conviver com ele ali, dar aquela força. Tudo bem. Você não vai receber o que você recebe em Bahia Formosa, não. Eu não posso lhe manter em Natal com a ajuda de custo que você tem aqui. Tudo bem, pastor. O senhor não vai cuidar de mim? Não é o senhor que está me levando? Então o senhor é responsável. Então, me deu o aluguel de uma casa e me deu uma ajuda que eu vou fazer o trabalho que o senhor quiser. E passei ainda uns 3 anos de Natal. De 96 a 99. Foi nessa época que o senhor assumiu a Umadem? Assumi a Umadem, assumi a Rádio Nordeste, porque houve 2 períodos na Rádio Nordeste que teve que mudar a direção. Na época de Gersoni, quando ele se candidatou a deputado estadual, ele precisou ser afastado, e na época que Paulo Costa também precisou, por alguma razão, o pastor substituir a direção da rádio. Então, como eu estava aí em Natal servindo, aí nesses 2 períodos ele me colocou. O período mais longo foi no final, foi de 98 a 99. Eu fiquei 1 ano, mais ou menos, na direção da rádio. Foi no período do acidente do pastor João Gomes, da morte dele, né? Sim, o senhor estava, naquela época, o senhor estava como diretor da rádio. Como diretor da rádio e como tesoureiro
eu era o tesoureiro geral da igreja, da IADERN, e era o diretor da rádio, né? Foi quando o pastor João Gomes faleceu que houve a eleição para a presidência, que o pastor Santana assumiu. Isso. Aí ele assumiu em janeiro de 99, eu já estava desde de 96 com o pastor João Gomes, na diretoria da igreja. Aí o pastor Santana disse, é bom que você, como pastor, fique sem igreja, porque ficar num gabinete assim... Ele me via como um pastor, ele não me via como uma pessoa de gabinete, né? Então ele disse, vamos dirigir uma igreja aqui em Natal? Eu digo, bom, pastor, o senhor quem sabe, eu já tenho algumas funções, né? Ele disse, não, mas eu vou colocar uma outra pessoa na diretoria, que foi o pastor Eliseu Moreira, e aí eu vou trazer o pastor Josenil para a diretoria, e aí você o pastor Josenil já era da diretoria, mas ele quis fazer uma modificação em relação a estrutura. Aí das funções. Me colocou no setor 17, que foi Nazaré 1. Eu ainda passei lá 8 meses. Não, 6 meses, não foi? 6 meses, porque eu assumi em janeiro e em junho ele me mandou para Caicó. Ah, então o senhor pastorou Caicó também. Caicó, 6 anos. 5 anos e 8 meses, foi. Quando o pastor Santana assumiu, ele via muito essa questão do pastor. Já era diferente do pastor João Gomes. O pastor João Gomes trouxe um pastor do interior para cooperar com ele em Natal. O pastor Santana já tem outra visão. Ele diz assim, não, o pastor de igreja não pode ficar no gabinete. Você tem que voltar para o campo. Seu lugar é na igreja. Você foi chamado para ser pastor. Tá bom, pastor. Primeira igreja que abrir no estado, eu vou indicar você, seja lá onde for. Eita, eu estava na rádio e estava dirigindo o setor 17, os irmãos tudo felizes ali, todo mundo alegre, feliz aí. Quando foi um dia, eu estava na rádio, dando meu expediente, porque agora a tesouraria já estava com Eliseu Moreira, e nós estávamos fazendo uma campanha para estruturar a rádio, porque a rádio, o muro da rádio estava todo por terra, e nós fizemos uma campanha, eu, o pastor Jonas de Paiva, eu utilizando a congregação e os irmãos em relação à mão de obra, e o pastor, citei agora, Jonas de Paiva, fazendo a mobilização financeira da campanha para levantar os muros da rádio. Então, eu estava naquele período. E estava vendo reunião em Natal, a reunião de obreiros. Eu ia aqui e, de repente, saí da rádio e ia para a igreja para assistir a reunião da tarde, né, na segunda-feira. Aí um telefone tocou, um obreiro ligou para mim e disse, pastor, o senhor está sabendo quem é o novo pastor de Caicó? Aí eu digo, não estou sabendo não. E o pastor de Caicó não é o pastor Francisco... Depois eu lembro, porque tem hora que dá um branco. E eu não acompanhava nessa época, não sei dizer. Marrocos. Francisco Marrocos. Ele disse, não, mas o pastor foi indicado pelo pastor Santana na reunião, você é quem vai para Caicó. Eu disse, eu nem sabia. Eu digo, o que você é? Pode ir para a Central agora que todo mundo está sabendo lá que o novo pastor de Caicó é o pastor Abner. Aí, bom, estou chegando na Central agora, aí dá aquela movimentação, todo mundo me procurando. Digo, meu irmão, se o pastor fez isso, ele fez em confiança, né? Confiou. Ele não me falou nada, ele é o presidente. E ele tinha dito que aonde aparecesse... Então ele já tinha dado a palavra, só que eu não esperava. À noite, a minha esposa à tarde ela deu um cochilozinho e teve um sonho. Que eu chegava da reunião e dizia assim para ela, Dalva, você sabe para onde o pastor Santana me mandou, ou está me mandando? Aí ela dizia assim, para São Tomé. Entendeu aí? A revelação que Deus deu a ela era eu retornar para o campo. Para onde eu tinha começado. Daí a visão que ela teve foi assim, você chegava e dizia que o pastor Santana estava ali mandando de volta. Aí ela perguntava, e é para São Tomé? Aí acordava, né?
Aí quando eu cheguei, que eu disse a mesma coisa, eu dava, sabe, para onde o pastor Santana tá me mandando, só que não era para Santo Tomé, né? Era para ir para mais longe. Bem para mais longe, Caicó. Pois é. E aí, o senhor passou mais tempo lá, né? 6 anos. 6 anos, é. Aí o pastor Santana me chamou, isso foi na reunião à tarde, ele não falou nada para mim, de segunda-feira de manhã você esteja no meu gabinete, amanhã de manhã, que era a segunda, terça-feira você esteja aqui, traga o seu tio. É porque eles eram muito amigos lá de Parnamirim, o seu tio, Paulo, que era o maestro da orquestra lá de Parnamirim, que eu quero conversar com vocês aqui no gabinete. Tá bom, pastor. Não me falou nada sobre Caicó. Aí eu vim, tio Paulo, dá para o senhor vir em Natal aqui comigo, no gabinete, que o pastor Santana quer ter uma conversa com o senhor e comigo. Eu não sei bem o que é não, mas vamos. Quando eu cheguei lá era isso. Ele disse, olha, eu não disse a você que a primeira cidade que abrisse você ia voltar para o campo? Pois eu estou lhe mandando para Caicó. E não tem que me dar resposta depois não. É agora. Ou você aceita agora, ou você vai passar o resto da sua vida detrás daquele biru. Foi com essa linguagem mesmo, assim, bem, bem simples, ele disse, detrás daquele biru, porque não haverá outra oportunidade. Foi assim mesmo. Foi como uma seta, né? Eu digo, eita Deus, não tenho como recuar. Eu só fui sair de lá e dizer, realmente, o pastor mandou de volta para o campo, dessa vez para Santo Tomé. Então não teve tempo não, irmão. Foi assim. Caicó. Foi rápido, eu arrumei tudo, eu estava terminando a minha casa, porque esse período de 3 anos e meses que eu passei com o pastor João Gomes, eu fiquei morando na casa de um irmão meu, aqui em Natal, que é vizinho a nós, e eu fiquei reformando minha casa, porque já fazia muito tempo que eu estava no campo, e a casa estava... Eu tinha alugado para uma empresa, para uma pessoa, e a pessoa tinha danificado a casa estava assim, precária, não tinha nem como entrar, se precisasse morar dentro, não tinha como. Então eu tive que fazer uma reforma geral nessa casa, e foi nesse período justamente que Deus me deu a oportunidade de eu reconstruir minha casa, de eu fazer uma reforma, fazer uma revitalizada, né, na casa. Só então, que aí fez e não voltou. Aí eu não pude morar na casa. Quando eu estava terminando, inclusive tinha dado o culto de ação de graça. Quando foi na outra semana, eu estava indo embora para Caicó. E depois de Caicó? Aí de Caicó eu passei esse período, 5 anos, e eu pensava que eu ia passar mais tempo em Caicó. Mas houve uma necessidade do pastor Josafá, ele me procurou no mês de janeiro, na convenção, e disse, pastor, eu preciso muito de ir para uma cidade mais perto, assim, para que o meu filho, que faz direito, seja assistido. Eu estou muito distante, estou morando em João Câmara, e aí não dá para o meu filho fazer faculdade. Ou ele faz em Mossoró, ou ele faz em Caicó. Caicó tinha a Universidade do Estado. A Universidade do Estado que tinha direito. Ou em Açu, porque ele podia fazer em Mossoró, né? Uhum. Aí ele disse, vamos conversar com o pastor para a gente fazer uma pergunta. Eu digo, eu não tinha nenhum chamado para João Câmara, nenhum desejo, ela sabe, assim, nunca me passou pela mente. Eu digo, mas meu irmão, é assim, vamos orar a Deus, mas isso foi em janeiro, sabe? Foi em janeiro e tal. E aí ele, na reunião do mês seguinte, e aí resolveu. Quando chegou no mês de maio, na reunião de maio, na festa da igreja, diz 24, aí ele me procurou, disse, pastor, se o senhor não tomar decisão, eu vou ter que pensar em outra coisa. Eu digo, vamos falar com o pastor Santana? Já que você está assim tão necessitado, eu não tenho esse chamado, mas vamos conversar com ele. Aí depois do almoço sentamos na mesa, pastor Santana aqui, pastor Santana, está aqui o pastor Josafá, o senhor sabe, ele está em João Câmara e eu estou em Caicó, já fazem 5 anos e meses, e a gente está pensando, com a sua bênção, se o senhor permitir. Se o senhor disser sim, sim. Se o senhor disser não, tudo bem.
a gente fazia essa permuta, ele vim para Caicó e eu vim para João Câmara. O pastor me olhou assim, olhar bem diferente, sabe? Assim como que não tivesse aprovando de imediato, né? Disse, tem certeza que é isso? Eu digo, bom, pastor, eu estou aqui na sua direção. Eu estou tratando desse assunto pela necessidade que o pastor tem. Eu estou aqui para socorrer o companheiro, porque eu sei que também Deus está comigo. Para onde eu for e onde eu colocar o meu pé, Deus vai me abençoar. Ele disse, bom, essa decisão aí é de vocês. Vocês estão decididos, tem a minha bênção. Mas foi assim, como que ele não, sabe? Mas eu entendi que era assim, uma preocupação dele, por ser uma coisa que estivesse acontecendo entre os dois obreiros, não ter sido uma indicação direta dele, olha. Porque o presidente que está à frente, ele tem o comando, né? É muito bom quando isso parte dele. E eu gosto disso, porque eu sempre trabalhei assim nessa direção. Mas por isso que eu fui a ele, né? Não foi feita uma negociação entre dois pastores. Eu fui ao presidente. Se ele disser, não dá certo não, vamos esperar mais um pouco, tal. Mas ele disse, se vocês estão de acordo, pronto. Então foi nessa hora que nós tomamos a decisão. Isso foi em maio, né? Aí foi no dia... Aí fomos agilizar a questão de mudança, né? Colégio de meninas, essas coisas do filho dele. Aí quando foi no mês de junho, no final de junho, aí ele disse, pronto, vamos marcar a data da posse para julho. Aí 6 de julho estava assumido. Aí, mas ainda na direção da rádio. Então ficou lá em João Câmara. 6 de julho eu assumi a direção da rádio e disse, pastor, e como é que vai ser? Porque eu estou na direção, não se preocupe, nós vamos providenciar um meio de você ser substituído na rádio. Aí o que é que eu fazia? Porque Caicó não é perto. Eu saía... João Câmara. Não, eu voltei para Caicó. Voltei para Caicó. É porque uma coisa chama a outra, né? Quando fui para ir para Caicó, eu ainda estava na direção da rádio. Sim. Eu fiquei ainda quase 2 meses indo e voltando, sabe? Eu ia na segunda, eu vinha na segunda para Natal e ficava até a quinta. Na quinta eu ia para Caicó, ficava o final de semana dando assistência à igreja e voltava para ficar no expediente da rádio, né? Que era mais a parte administrativa. O financeiro era com Elieber, filho do pastor Elinaldo. Ele era o diretor financeiro e eu era o diretor administrativo. Então, quando foi nessa hora para vir para João Câmara, sair de Caicó, foi aquela coisa assim bem, né? Porque era uma coisa que eu não tinha me preparado, assim, me estruturado para isso. Eu estava firmando meus passos lá em Caicó, o pastor Marrocos tinha começado uma grande obra, tinha construído um grande templo, tinha alguma coisa linda para concluir na parte de anexo, né? Aí eu tive que tomar a construção ali do anexo, terminar aquelas salas, cozinha, refeitório. Foi nesse período de 6 anos, o meu trabalho lá foi voltado mais para isso, né? Para essa construção do anexo da igreja em Caicó. Quando eu vim para João Câmara, aí Deus me colocou para construir um novo templo. Foram 10 anos em João Câmara. Eita! 10 anos, meu irmão. Foi assim, um milagre da minha vida em João Câmara, porque a igreja ela não tinha condição financeira para a gente ter a obra que tem hoje. Você conhece João Câmara? Não. Conheço de passagem. Assim, mas não chegou aí na igreja, né? Não. Hoje nós temos em João Câmara um patrimônio muito bom. Um grande templo, um refeitório que era tamanho do templo antigo, porque nós aproveitamos toda a estrutura do antigo templo para fazer o refeitório e uma cozinha. Quer dizer, hoje a gente tem uma casa pastoral muito boa em João Câmara, construído nesse período de 10 anos, o templo, a casa pastoral, o refeitório e a cozinha. Então nós tivemos ali um período de milagre, sabe, João Câmara? Deus nos abençoou assim, e a igreja cresceu muito, muito. Hoje eu acredito que tenha mais congregações, mas na época que eu saí de lá já tínhamos 11 congregações. Quer dizer, tinham 10 congregações e uma congregação em formação.
Então, Deus fez coisas grandes. Foram 10 anos em João Câmara e eu saí de lá porque também houve essa mesma necessidade dessa permuta. Aí já foi com o pastor, já foi no final do mandato do pastor Santana. O outro foi no começo, né? Uhum. E esse aqui foi no final. Assim, quando ele já estava saindo. Para onde? Quando ele já estava Não, o senhor saiu de João Câmara para São Gonçalo. Sim, que é onde o senhor está onde estou hoje. Foram 10 anos em João Câmara e nós já estamos lá em setembro, 11 anos em São Gonçalo do Amarante. E aí Deus nos deu aquele desafio ali para... Sim. Ele achou que o senhor não tinha construído nada em Caicó, não tinha construído nada em João Câmara. Aí disse, eu vou derrubar a igreja para ele construir de novo. Para ele fazer, para ele não ficar com as mãos, né? Assim, com as mãos vazias, não ficar ocioso, né? Ocioso. Então, meu irmão, é assim. Pastor, nesse período todo aí, fazendo essa retrospectiva todinha, para a gente já concluir, teve mais algum evento marcante, assim, em termos, podemos colocar assim, em termos espirituais, alguma experiência que o senhor gostaria de também trazer para registrar? João Câmara, assim, foi... A experiência maior de João Câmara foi assim, o Deus agir de uma forma milagrosa. Porque a igreja ela não tinha condição e nós construímos aquela obra e nunca ficamos devendo nada. Assim, nada. Deus, assim, providenciou os meios tão grandioso que eu, às vezes, fico me perguntando, meu Deus, como pode, né? Já que em São Gonçalo a gente sente uma certa dificuldade porque, assim, a gente já estava concluindo, né? Estava para inaugurar já. E aí, Deus permitiu que aquilo acontecesse e Deus está nos provando. Eu acredito que isso é para fortalecer ainda mais a fé, sabe? Uhum. Que o que eu tenho, assim, vivenciado em São Gonçalo é coisa que em 40 anos eu nunca tinha vivenciado, né? E do cuidado de Deus, sabe, conosco, assim, com a igreja e com minha família, comigo, né? Então, esse período foi um período, assim, de milagres que aconteceram, de curas, né? Na vida da igreja, mudanças, né? Na vida da igreja. A gente percebe porque a gente convive com isso, né? Com essas mudanças. Deus tem feito um trabalho muito grande de reestruturação familiar, sabe? Quando eu cheguei em São Gonçalo, a gente não tinha nenhum trabalho voltado para a família. E Deus nos deu essa direção para levantar esse ministério da família em São Gonçalo, né? E tem sido muito bom, maravilhoso. Inclusive, amanhã vai ser a abertura do primeiro encontro. Nós vamos fazer o primeiro encontro do SCC, né? Encontro de Casais com Cristo, né? E vai acontecer. Era um sonho da igreja realizar isso. Depois que o departamento da família foi estruturado, eles desejavam muito ter esse encontro, né? Mas não tinha estrutura porque não tinha nenhum casal praticamente que tivesse feito encontro. Então a gente começou a trabalhar isso. E hoje a gente já tem em São Gonçalo 18 casais que já estão podendo trabalhar no encontro. Ao todo 39, porque vai formar casais de Extremóis, de Natal, de Ceramirim, né? Uhum. Mas tem sido uma bênção de Deus. É 18 que vão fazer, né? Não, os que vão trabalhar são muitos. Nós já temos são mais de 70 casais de São Gonçalo que vão trabalhar, né? Então... E é um campo muito grande, né? As igrejas, as congregações, porque quando eu participo lá dos eventos... Nós temos ali, irmão Ananias, 32 congregações dentro de São Gonçalo e temos mais 9 igrejas filiais, assim. São igrejas filiais, são distritos, né? Porque nós não temos cidade em São Gonçalo, como outros campos eclesiásticos,
Mas esses distritos já formam 9 igrejas filiais, né? Nós temos Rio da Prata. Rio da Prata são 3 congregações ligadas. Tem Utinga, tem também tem 2 congregações ligadas. Temos a Igreja Nova, temos Xando Moreno, temos Serrinha das Pedreiras, que é o maior trabalho, tem mais de 6 congregações hoje ligadas à Serrinha das Pedreiras. Tem Canto de Moça também, que é uma igreja que está crescendo muito. Só em igreja de assentamento já tem 3 congregações razoáveis. Aí tem Massaranduba, tem Poço de Pedras e tem Bela Vista. Então, é um trabalho bem... Tem o Tinga, já citei o Tinga, né? Muito bem. E o maior milagre que aconteceu, que Deus assim fez na minha vida, no período da pandemia, foi o ressuscitar, né? Praticamente, porque eu estive bem. Você chegou a ser internado? Não cheguei a ser internado porque meu filho não deixou. Mas eu cheguei com a saturação de 50 lá e eles queriam me internar. E com certeza eu seria entubado. Meu filho disse, não, eu me responsabilizo, assinou um termo de compromisso para me tirar de lá do Hospital do Coração. Porque ele sabia que se eu chegasse lá eu não sairia. Então Deus cuidou de mim. Foram 48 dias de sofrimento. Porque eu tive pneumonia, eu tive uma embolia pulmonar. Mas Deus assim foi algo grandioso, né? Mas ele morria, caiu de joelho. Deus revelou a minha filha, a minha partida. Mas Deus assim, não é hora ainda. Não é agora, não. E o ano passado foi o meu genro. Meu genro Ulisses, o esposo da minha filha mais nova, ele foi vítima de um câncer de intestino, né? O intestino dele foi comprometido, um tumor com mais de 7 centímetros, né? Não, mais de 7 centímetros, com 21 em volta, e Deus restaurou. Glória a Deus. O médico fez a cirurgia, não precisou de bolsa, fez a segunda cirurgia, passou muito mal, mas Deus fez o grande milagre. Chegou aí a UTI e tudo, a igreja orou, caiu mesmo de joelhos. Deus fez. Hoje ele está bem, graças a Deus. São coisas que vai marcando a vida da gente na igreja, né? A gente vê o amor da igreja, sabe, irmão? Em orar, em interceder, buscar. Muito bem, pastor. Para a gente concluir, eu queria que o senhor deixasse agora um conselho para os novos obreiros que, ouvindo toda essa sua experiência, né? E estão hoje no exercício do ministério. Então, que conselho o senhor daria depois desses 40 anos de experiência ministerial? O senhor pode se dirigir para essa câmera aqui e falar diretamente. Pois é, meus amados, vocês que estão nos acompanhando, nos vendo e ouvindo através desse podcast, o meu conselho que eu deixo é dependência de Deus, total. Quando nós dependemos inteiramente de Deus, então não tem nada difícil. Aonde quer que Deus nos envie, nós iremos e faremos aquilo que Ele determinou. E viver uma vida de humildade, assim, não querer se exaltar, porque tudo que somos é pela graça de Deus. É como disse Paulo, sou o que eu sou pela graça de Deus. Então ninguém é nada sem Deus, né? Então o obreiro precisa reconhecer que ele depende única e exclusivamente de Deus e procurar fazer as coisas na direção de Deus. Esperar que Deus dirija, que Deus responda, esperar o tempo de Deus. É muito interessante. Já essa semana eu conversava com um obreiro meu que me pediu um conselho, porque ele estava pensando em mudar. E eu disse, irmão, o obreiro precisa criar raiz, assim, se firmar. Quando ele estiver enraizado, aí fica mais fácil dele tomar decisões, dele
dele ouvir a voz de Deus. Quando o obreiro é muito novo, assim, ele é muito, né, assim, impulsivo, né? E aí pode fazer alguma coisa que venha contrariar o direcionamento de Deus. Então, eu sempre, desses 40 anos, tudo que eu fiz sempre foi pedindo a Deus uma direção, uma confirmação e agradecendo a Ele pelo cuidado que Ele tem tido comigo, com minha família, que é uma das coisas mais importantes que a gente tem hoje para fortalecer o nosso ministério, é a família. A família é o principal. Muito bem. Quero lhe agradecer, pastor, por esse momento. Quero lhe passar aqui uma lembrança que, com certeza, a irmã Dalva vai lhe ajudar a cuidar. Eita, Deus, olha aí, Dalva, que benção, do jeito que ela gosta de verde, ó, irmão. Olha. Irmão. Pronto, para quando o senhor e a irmã Dalva estiver cuidando, estar lembrando desse momento conosco. Irmãos, eu quero aproveitar agora e, sinceramente, de coração, parabenizar vocês. Viu, irmã? Parabenizar vocês por esse trabalho que vocês estão fazendo. É muito valioso, muito grandioso. Com certeza. Tudo que vocês estão vivenciando nesse momento é uma prova de que Deus está agradando. Aleluia. Porque senão não seria tão difícil. Quanto mais difícil a coisa é, mais a prova de que Deus está se agradando. Isso é muito glorioso e a recompensa não vem daqui não. Do homem, do reconhecimento, não vem de Deus. Com certeza. Eu estou muito feliz porque foi Deus que mandou o Senhor hoje para esse episódio nosso aqui. Só Deus tem o controle de todas as coisas, né? E quando o Senhor fazia oração no início, nos bastidores, eu senti, eu percebi a presença de Deus. Amém. Nesse lugar. Amém. E confirmando o chamado que Ele deu para mim e para minha esposa de realizar. Com certeza mesmo. Esse trabalho. Eu louvo ao Senhor por este momento. E agradeço muito pela sua participação hoje aqui. Irmãos, e quando vocês me convidaram, eu me alegrei muito, sabe, assim. Não conhecia esse trabalho assim, a fundo. Eu vi umas duas, talvez uns 2 podcasts do pastor Ribeiro e algumas postagens do pastor Miguel Adelino, mas não o trabalho todo, né? Mas me alegrei muito, porque assim, não sabia a dimensão, sabe, desse trabalho, como ele pode alcançar e onde ele pode alcançar. Mas hoje eu pude ver que ele vai muito longe, sabe? Amém. Deus seja louvado por tudo. Reviver momentos que às vezes fica no esquecimento, sabe? E quando a gente revive isso, parece que a nossa fé dá uma repaginada, tá entendendo? Daquilo que nós já passamos e por onde passamos e onde Deus nos fez chegar. Então, sim. E é um instrumento, né, que Deus está usando para fazer o registro mesmo dessa história. Com certeza. Da nossa igreja. Com certeza. Então, muito obrigado. É uma história da igreja também, isso que estava esquecido, né? Estava esquecido. Muitas coisas que a gente comentou aqui e que outros obreiros e pastores já comentaram e hão de comentar ainda, com certeza vai despertar em muitos por que isso não já acontece há mais tempo. Quantos obreiros já desistiram do seu chamado porque não tiveram um momento como esse para reviver esse momento, né? Sim. Entendeu? Pronto. Bom, então que Deus abençoe a todos. Amém. E que todos realmente sejam edificados com todo esse nosso conteúdo. Aproveito para pedir a você que se envolva com esse ministério e contribua com as suas orações, pedindo a Deus para nos sustentar, para nós continuarmos aqui fazendo a sua obra.
Que Deus Amém. abençoe a todos. Amém. Obrigado, pastor Abner. Eu aqui agradeço, meu irmão, pelo seu convite e poder participar. Para mim foi um privilégio. Amém. Até o próximo episódio. Amém.